queridos irmãos, graça e paz. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, porque a graça e a paz só pode ser e só pode vir desse Cristo, desse Jesus. E é isso que eu quero desejar a você, que você esteja repleto dessa paz de Deus. Sejam bem-vindos, você, meu amigo que nos acompanha pela primeira vez por este canal. Nos reunimos todas as quartas-feiras, às 20 horas, para refletir um pouquinho sobre a palavra, para cantar louvores, para orar, pedir ao Senhor que continue nos abençoando com essa paz e com essa graça. Eu tenho a minha Bíblia aberta agora no Salmo número 9, onde os 2 primeiros versículos dizem assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as suas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. É uma expressão do salmista na direção desse grande Deus. É uma maneira dele estar se aproximando desse Deus que nos aceita na sua presença. Principalmente, aliás, é só por isso que ele nos aceita na sua presença, porque Jesus permitiu isto. Nós, de maneira especial, neste Novo Testamento, depois da primeira vinda de Jesus, podemos exercer essa prerrogativa, esse direito de nos aproximarmos do Todo-Poderoso em nome dele. Portanto, sejam bem-vindos. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite também, assim como todas as outras noites ele tem nos abençoado. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue nos enriquecendo com essa graça e nos beneficiando com essa paz. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por podermos estar na tua presença mais uma vez. Mais uma quarta-feira, estamos vivendo debaixo da tua direção e orientação. Mais uma quarta-feira estamos vivendo segundo a tua graça. E queremos te pedir, ó Deus, que a alegria e a paz inundem o nosso coração por este privilégio que o Senhor está nos dando. Vivemos os desafios da vida, é bem verdade, mas esses desafios da vida são muito bem suportados quando o Senhor está nos garantindo a vitória em todos eles. O Senhor nos dá vitória em todos os desafios que temos, até naqueles desafios que à primeira vista não parece que estamos sendo vitoriosos, mas como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós entendemos que nós somos vitoriosos em todos os nossos desafios. Por isso nos alegramos, por isso estamos animados, por isso colocamos a nossa esperança no Senhor. Obrigado por mais uma vez nos ouvir e obrigado a Deus porque nós podemos ouvi-lo também através da reflexão da tua palavra. Te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mas antes de refletirmos na palavra de Deus, nós vamos ouvir um louvor, um momento de adoração que fazemos através de cânticos, que fazemos através dessas letras que encaminham a doutrina cristã de maneira tão maravilhosa. Com atenção e com alegria, vamos ouvir este louvor.
Quero te amar mais, Senhor. 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 Vai. Queridos irmãos, nós temos refletido nas últimas quartas-feiras sobre vida interior, como sendo a prática da presença de Deus. E a prática da presença de Deus, ou vida interior, tem vários aspectos que nós temos estudado no decorrer dessas quartas-feiras. Então, nós já estudamos o estudo como um aspecto da vida interior. Nós temos estudado sobre a meditação como um outro aspecto da vida interior. Temos estudado sobre a oração por 2 quartas-feiras e ainda não exploramos tudo o que existe, vamos dizer assim, ou muito do que existe sobre oração. Mas nós vamos caminhando para outros aspectos de vida interior. Hoje eu gostaria de refletir um pouquinho com você sobre a solitude. Solitude. Nós vamos ver o que significa isso, mas antes eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Esse texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, nós vemos ali um direcionamento de Jesus sobre como orar. E ele diz ali: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse estar só conversando com o pai é um aspecto de vida interior através da solitude. É estar sozinho. Mas nós vamos ver aqui rapidamente o significado de solitude. Muitas vezes nós confundimos solitude com solidão. E quando nós começamos a trabalhar um pouquinho esse assunto, nós logo percebemos aí algumas definições importantes sobre o significado de solitude e o significado de solidão. O que é solidão? Solidão é o sentimento de se sentir sozinho. E a maneira como nós falamos, e essa expressão sentir-se sozinho, já acaba tendo um sentimento pesaroso. E a solidão, realmente, nessa ideia de sentir-se sozinho, é algo pesaroso mesmo. Mas solitude significa o sentimento de estar só e conseguir aproveitar da própria companhia, não se sentindo sozinho de fato. É uma maneira de nós
minimizarmos um pouco os efeitos negativos da solidão, essa solidão que promove tristeza, essa solidão que nos leva à depressão, essa solidão que muitas vezes leva as pessoas a tomar atitudes hostis em relação a si próprias. Mas solitude tem um efeito diferente. Solitude é o sentimento de estar só e conseguir aproveitar da própria companhia, não se sentindo sozinho de fato. Nós conseguimos entender um pouquinho isso, porque quantas vezes nós desejamos estar sozinhos, nós queremos estar quietos. E aquele momento é um momento tão gostoso, é um momento tão prazeroso. É um dos aspectos, inclusive, que alguns tipos de personalidade se aproveitam mais, ou aproveitam mais, como uma personalidade mais introvertida, ela se sente bem sozinha. E ela vai bem de maneira só. Então ela está se aproveitando da própria companhia para se sentir sozinho ou sozinha. Então esse é um dos aspectos assim mais globais de solitude, fazendo a grande diferença entre solidão. Solidão tem um efeito negativo, tem um sentido pesaroso, perigoso até, quando a solidão promove algumas situações críticas na vida emocional de alguma pessoa. Agora a solitude não. A solitude é um pouco mais branda. Fala de quietude interior, um momento de tranquilidade, um momento de paz. Eu mesmo gosto muito disso. Quando eu me isolo um pouco, eu gosto de respirar fundo e sentir, Senhor, como é maravilhosa como é maravilhoso o silêncio. Então é muito bom. Uma freira do século XVI, Teresa de Ávila, ela diz assim: acomode-se na solitude e você desfrutará com ele, com Deus, dentro de si mesmo. Aqui, Teresa de Ávila, ela já associa a solitude com a quietude na direção de Deus, para estar conversando com Deus, sentindo a presença de Deus, sentindo a paz que Deus dá através dessa solitude, desse estar sozinho. Tanto é que ela coloca ali, acomode-se. Parece que tem aquela ideia de acomodar-se no sofá e curtir esse momento de quietude, esse momento de estar a sós. E aqui, acomode-se na solitude e você defrontará com Ele, Deus, com Ele, dentro de si mesmo. Então, nós já começamos a perceber aí alguns aspectos da solitude e o quanto a solitude tem a ver com vida interior e o quanto a solitude tem a ver com a prática da presença de Deus. Nessa expressão de Teresa de Ávila dá para a gente perceber bem isso. Acomode-se no silêncio do seu corpo, acomode-se no silêncio da sua alma, acomode-se no silêncio das suas emoções e você se defrontará com ele. Richard Foster é um teólogo, um pastor que trabalha bastante esses aspectos de vida interior. Ele diz assim: Jesus nos convida a sair da solidão e entrar na solitude. Muito legal isso aí. Olha só, Jesus nos convida a sair da solidão e entrar na solitude. E mesmo porque, muitas vezes, nós estamos em solidão no meio de muito barulho. Nós estamos em solidão no meio de tanta gente. Milhares de pessoas ao nosso lado e nós estamos nos sentindo solitários.
é a solidão dos tempos atuais, onde um passa do lado do outro e se sente sempre sozinho. Solidão é o medo do abandono. E é verdade, essa ideia de solidão dá essa conotação de que se foi abandonado, não tem ninguém. Aqueles que eu tanto esperava que estivessem comigo, me abandonaram. Então, realmente, a solidão tem muito desse medo de abandono. É a criança que tem medo de ser abandonado pela mãe. E todo aquele que sente, é um sentimento, portanto, que sente o vazio de alguém perto. Alguém pode estar perto, mas sentindo-se solitário, muito embora esteja com alguém por perto. Esse é um dos males de um tempo onde as relações familiares ganham uma frigidez tão grande, as relações frias, as relações sem interesse mútuo, podem levar as pessoas a estarem juntas fisicamente, mas solitárias emocionalmente. É a solidão como medo do abandono. Solitude é esse vazio preenchido. Olha só. A solitude é esse vazio preenchido, principalmente preenchido por Deus. Preenchido por Deus acerca dele, a partir dele, que é a mesma ideia da meditação, como vimos. Estarmos não em solidão, mas em solitude, pensando e refletindo na palavra, refletindo no amor de Deus, refletindo nas misericórdias do Deus Todo-Poderoso, refletindo no amor, refletindo na sua soberania. Nós estamos meditando. E essa meditação, ela ganha esse aspecto de prática da presença de Deus, principalmente nesse momento de solitude. Longe da pessoa estar em solidão, longe da pessoa estar se sentindo abandonada. Ao contrário, estar se sentindo acolhida por nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Então, nós vemos aí mais um aspecto. Solitude também pode ser uma abertura de um canal que flui através de ações, através de orientações, através de direcionamentos, principalmente quando essas ações, essas orientações e esses direcionamentos são a partir de Deus, do próprio Deus para nós. Então, é uma solitude como uma abertura de um canal. Faz sentido também, porque no momento em que estamos em meditação, através da solitude, refletindo na palavra, o que nos dá esse direcionamento, o que nos dá essas orientações. Prática da presença de Deus. Então nós já pudemos ver aí diferenças de solidão e solitude. E já pudemos ver os benefícios da solitude. A solitude é um dos aspectos maravilhosos da presença, por ser uma prática da presença de Deus. E nos faz tão bem a alma, principalmente quando nós aproveitamos a solitude para estarmos preenchendo o nosso vazio, quem sabe, com o vazio do Evangelho. Solitude é o desejo de se afastar das pessoas para melhor ouvir os sussurros de Deus. Isso é solitude. E já vimos outras vezes que a solitude tem muito a ver com aquele apurar os nossos ouvidos.
fechando os nossos ouvidos para o barulho, fechando os nossos ouvidos para as pessoas, não é? Não que estejamos tomando uma atitude de rebeldia e de hostilidade em relação às pessoas, não, fechando os nossos ouvidos, inclusive para os nossos próprios interesses, para estarmos apurando os nossos ouvidos na direção de Deus. E isso se faz em solitude, é na quietude, é no silêncio que nós conseguimos apurar os nossos ouvidos em relação àquilo que Deus está nos dizendo, aquilo que Deus está falando para nós. Que coisa maravilhosa! É o desejo de afastar-se das pessoas para ouvir melhor os sussurros de Deus. E depois, isso é importante, e depois para servir melhor as pessoas. Nós temos um exemplo disso, o próprio Cristo. Quantas vezes o próprio Jesus se afastou de pessoas, se afastou dos seus discípulos para estar com Deus, para depois servir melhor, já que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa solitude como desejo de afastar-se das pessoas, afastar-se dos barulhos da vida, do mundo, do aqui e agora, o afastar-se das pressões, dos ruídos, como nós pudemos ver na meditação, para estarmos mais perto de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem a nos falar. É como se estivéssemos dizendo assim: Senhor Deus, eu quero estar em silêncio com o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar totalmente, eu quero estar com o Senhor em corpo, em alma e em espírito. Eu quero estar por completo na tua presença. E sem dúvida nenhuma, o Senhor há de nos abençoar e proporcionar para nós aquilo que buscamos através dessa solitude. A solitude como sendo uma experiência do secreto. E isso tem muito a ver com o texto que nós lemos, não é? Com aquele direcionamento de Jesus para com os seus discípulos, como sendo: vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Então, é a solitude como experiência do secreto. É você e Deus. É você conversando e abrindo o seu coração a Deus, como Jó abriu o seu coração. É estar desfrutando da presença de Deus para estar se abrindo, para estar dizendo para Deus as suas frustrações, para estar dizendo a Deus as suas expectativas até em relação a Ele. Senhor, eu esperava isso do Senhor. Isso não é cobrança, isso é extravasar corações. É aquilo que fazemos com as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que nós mais amamos e que nós mais esperamos delas, é com as quais a gente vai abrir o nosso coração. Nós vamos abrir o coração com quem? Com alguém que nós não conhecemos? Com alguém que nós não temos intimidade alguma? Não. Nós vamos abrir o nosso coração com alguém que nós amamos, que nós conhecemos. E isso é muito bom para a pessoa que está ouvindo. Puxa, se ele está falando comigo, se ele está abrindo o seu coração, é porque ele me aprecia, é porque ele confia em mim ou ela confia em mim. Então, é essa experiência do secreto, como um tempo a sós com Deus. Nós costumamos aí olhar, ou costuma-se olhar, aliás, é uma boa percepção aí de olhar a solitude interna e a solitude externa, a solitude interior e a solitude exterior. A solitude interior é aquela que nós podemos estar até num ônibus e estarmos em solidão interior diante de Deus. Algumas pessoas conseguem melhor fazer isso. Eu tenho dificuldades. Tem algumas pessoas que conseguem
concentrar-se, tem um alto poder de concentração. Tem alguém falando a 2, 3, 5 metros e ele consegue colocar como se fosse um anteparo, um anteparo acústico e não consegue ouvir. Eu já tenho dificuldades, eu preciso de silêncio. Às vezes o barulho do ventilador me incomoda. E eu percebo isso quando vou lá e desligo e sinto uma diferença enorme. Ou se não, quando fecho uma porta, quando alguém em outro espaço está fazendo algum barulho, ou falando alguma coisa, ou com televisão ou rádio ligado, eu vou lá e fecho o quarto, fecho a porta, para ficar acusticamente isolado. Então, daí a gente consegue entender a solitude interior como sendo aquela que independe do lugar onde nós estamos e independe do barulho que temos ao nosso redor. E a solitude exterior, que é aquela que nós buscamos como efeito da isenção de um barulho, da rejeição, né? Da rejeição de um barulho externo, como às vezes eu costumo trabalhar para mim esse tempo de solitude. Depende do silêncio externo. Se externamente estiver bem, a minha solitude interior acaba sendo ajudada. Se eu tiver um barulho externo, eu já tenho mais dificuldade, alguns já têm, eu já tenho mais dificuldade de trabalhar essa solitude, de trabalhar essa concentração e manter de maneira íntegra possível, o mais íntegro possível, a minha meditação, recebendo os frutos disso. A solitude é esse escape. É uma boa expressão. Solitude é um escape para quem deseja ouvir a Deus. É um escape para quem anseia por Deus e precisa da sua orientação. Quando o salmista diz que ele anseia por Deus assim como a corça anseia por águas correntes. É esse anseio por Deus que é maximizado pela solitude. Pela solitude. Jesus inaugurou o seu ministério com 40 dias de solitude, de tentação também, mas foi um tempo a sós, onde ele foi moído, não é, pelas tentações do diabo, mas ele trabalhou muito o seu relacionamento com Deus nesse tempo. Muitas vezes, o nosso tempo de solitude acaba sendo esse tempo de luta, não é? De luta com o inimigo mesmo e uma busca de apoio de Deus nessa luta. Jesus viveu isso nesses 40 dias, foi quando ele iniciou o seu ministério. Ele iniciou o seu ministério assim, com esses 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, sendo duramente afligido, duramente tentado por Satanás. Mas sem dúvida nenhuma, deve ter sido um tempo onde ele buscou no Pai o amparo, buscou no Pai o socorro. Muitas vezes, a experiência da prática da presença de Deus, como sendo uma forma de nós estarmos mais perto de Deus, é o que é mais necessário nos momentos de maior luta. É quando nós estamos com maiores lutas, é quando nós precisamos realmente buscar esse tempo de solitude, que é quando nós estaremos buscando melhor os subsídios que vêm do próprio Deus. Jesus provou isto. Jesus mostrou isso em Lucas, no capítulo 6, versículo 12,
quando ele escolheu os 12. Então nós vemos lá em Lucas, se você for abrir a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, versículo 12, é o momento ali no início do ministério de Jesus, quando ele chamou os discípulos. Capítulo 6, versículo 12, dizendo assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. É interessante porque Jesus buscou direção quanto a homem Deus, quanto a ser homem. Ele buscou direção do Pai. E se Jesus, sem pecado, buscou direção através de uma noite orando, de uma noite de solitude orando ao Pai, para tomar uma decisão, imaginem nós. Quanto tempo não precisaríamos, não é mesmo, dessa solitude, dessa quietude que nós podemos encontrar à noite. Existem muitas formas. Eu encontro momentos durante o dia de solitude também. Mas a noite sugere o silêncio do mundo, onde as pessoas, de maneira geral, estão repousando, onde existe, de maneira geral, um silêncio maior. À noite, mesmo na cidade, ainda numa cidade como São Paulo, é uma cidade barulhenta mesmo à noite, mas é menos barulhenta do que durante o dia. E Jesus se aproveitou desse tempo de solitude para, sem dúvida nenhuma, buscar comunhão com Deus e depois estar escolhendo os 12 discípulos, porque foi a partir daí que ele escolhe Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Tiago, seu irmão, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, irmão de Simão Pedro, Tiago e João, 2 irmãos, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Até a escolha de Judas fazia parte desse projeto de Deus, desse propósito de Deus. E Jesus buscou esse direcionamento através desse tempo de solitude. Também em Mateus 14:13, quando João Batista foi morto, Jesus retirou-se em particular para ter um tempo no deserto para orar buscando direção, quem sabe orar agradecendo a Deus por João, seu primo, pelo tanto quanto ele abriu o caminho, pelo tanto quanto ele aplanou os caminhos do Senhor. Essa dinâmica de oração de Jesus, nós não sabemos exatamente como ele aproveitou esse momento de solitude, mas sem dúvida nenhuma ele procurou um lugar deserto, um lugar quieto, um lugar sem barulho, um lugar onde facilitava a sua reflexão, a sua meditação, o seu contato com Deus. Nessa solitude, ele aproveitou, como diz aquela definição inicial, é aproveitar o tempo para si mesmo, com a finalidade de buscar direção, com a finalidade de buscar a presença de Deus, com a finalidade de buscar a calma e a tranquilidade que nós precisamos tanto. Quanto nós precisamos de respirar fundo, queridos? Quanto? Precisamos tremendamente disso. E Jesus foi
um exemplo claro disso, quando ele, depois que alimentou 5.000 homens, subiu ao monte em Mateus 14, novamente, 10 versículos depois, 14 e 23. Em outras ocasiões, Marcos 1,35, Marcos 6,31, Mateus 17, de 1 a 9, Mateus 26, 36 a 46, foram ocasiões em que Jesus se afastou para que, em solitude, ele pudesse estar mais perto do Senhor. E como já dissemos agora há pouco, o exemplo claro do salmista ali no Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas correntes, assim o meu coração anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando poderei? Essa frase é o que caracteriza esse porquê da solitude. Quando poderei apresentar-me a Deus? Através da solitude, nós podemos ter esse momento. Então, gente, momento a sós com Deus é muito, muito, muito apropriado. E isso até para que possamos estar servindo melhor. Porque quanto mais próximos de Deus, já que a vida interior é a prática da presença de Deus, e assim como meditação, assim como estudo, assim como oração, são aspectos da prática da presença de Deus, tudo isto para que nós possamos servir melhor a comunidade. É uma vida em comunhão. Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão que morreu, inclusive, sacrificado por Hitler, ele foi enforcado pelo Terceiro Reich, escreve vida em comunhão. Essa vida em comunhão tem a ver com vida disposta no altar de Deus para servir, e ninguém consegue servir melhor se não estiver bem preparado. E como estar bem preparado se não houver essa prática da presença de Deus? Nós não conseguimos servir com os nossos próprios recursos. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dos recursos de Deus. Nós precisamos dessa vida a sós, ouvindo a voz de Deus para trabalharmos melhor a nossa vida de comunhão. E Jesus é um outro exemplo disso. Como nós pudemos mostrar assim. Então, queridos irmãos, que nós possamos estar trabalhando essa solitude não como sendo marca de solidão, mas como sendo uma prática da presença de Deus. Sem dúvida nenhuma, ganharemos muito com isso. Ganharemos muito em estabilidade emocional, porque a calma e a paz nos dá essa estabilidade emocional, que tem a ver com aquele texto tão conhecido em Provérbios, no capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia aí, em Provérbios, no capítulo 4, que diz ali no versículo 23, bastante conhecido: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É aquele texto que eu sempre menciono na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. E o coração aqui, de tudo o que você deve guardar, guarde bem o seu coração. O coração é a sede das emoções, é a sede da vontade, é a sede das decisões. E tudo isso, tudo que se deve guardar, isso tudo tem a ver com prática da presença de Deus, tem a ver com a meditação, tem a ver com a solitude. E é na solitude que a gente consegue essa estabilidade
emocional a partir de uma estabilidade espiritual. E a partir disso, saúde para o corpo. Uma vida espiritual saudável promove uma vida emocional saudável. E uma vida emocional saudável promove uma vida física saudável. Então, a solitude é uma ferramenta da vida interior. É uma ferramenta de como trabalhar bem a nossa vida interior. A solitude é um dos alimentos da alma. A solitude é uma forma de nós estarmos nos havendo bem, sendo eficientes no nosso relacionamento com Deus. É nós estarmos dizendo a Deus assim: Senhor, o meu relacionamento com o Senhor, a minha quietude com o Senhor, o meu tempo a sós com o Senhor é muito importante. E, gente, como nós precisamos disso hoje, não é mesmo? O mundo nos apela demais ao nosso envolvimento com Ele, no máximo de tempo que Ele pode nos fazer, que Ele pode nos apelar. Quanto mais tempo para o mundo tivermos, melhor para Ele. E muitas vezes nós não temos muito tempo para essa prática da presença de Deus, a prática da oração, a prática da meditação, que tudo isso é feito através da solitude. Então a solitude é uma ferramenta muito, muito importante até para a nossa dinâmica espiritual. É o tempo a sós, é o tempo de leitura da palavra, é o tempo de reflexão da palavra, é o tempo em que nós podemos estar intercedendo por nós, intercedendo pelos nossos familiares, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo por esse mundo que precisa conhecer essas ferramentas da prática da presença de Deus, sem dúvida nenhuma. O mundo ganharia muito se conhecesse um pouco mais, aliás, bastante mais, dessa prática da presença de Deus, que nós precisamos nos especializar. Nós precisamos nos deter mais. Que o mundo não faça isso, a gente até entenda, porque eles não conhecem a Jesus. Mas nós temos o discernimento do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração. Nós temos o discernimento espiritual para entendermos que o relacionamento com Deus, para entendermos que a prática da presença de Deus é quem vai nos dar sustentação espiritual, emocional e física. A nossa oração é que o Senhor nos ajude nisto. Vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor continue nos ajudando e que essa série de abordagens que nós estamos fazendo sobre vida interior possa estar nos ajudando tremendamente nesse nosso relacionamento com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos estar juntos. Obrigado porque podemos refletir, aprender, praticar melhor esse nosso relacionamento com o Senhor através dessas disciplinas espirituais. Ajuda-nos cada vez mais, ó Deus, através da oração, através da meditação, através do estudo e através dessa solitude. Que a solitude seja mais uma ferramenta importante da nossa prática de relacionamento com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido a você a ouvirmos mais um louvor. Enche
da mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, e em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, com esse louvor nós estamos chegando ao final desta quarta-feira, deste tempo de culto e de adoração ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a crescermos na fé e no conhecimento de Jesus, para que nós possamos desfrutar de mais paz, de ainda mais paz com o Senhor e podermos servir melhor. Mas antes de nos despedir, eu gostaria de lembrar você, mulher, que no dia 9 de março, até tendo em vista o Dia Internacional da Mulher, nossa igreja estará promovendo aqui um workshop, tem sido anunciado nos nossos cultos, o workshop Mulher em Foco. Estará conosco aí, dentre várias oportunidades de comunhão, estará conosco a doutora Lucy Fernandes Bueno Baldo, que é uma ginecologista obstetra, estará conosco a doutora Rosilene Martinez Soler, uma psicóloga que estará falando sobre saúde emocional, a doutora Lucy falando sobre a saúde da mulher, doutora Rosilene sobre a saúde emocional, e a doutora Vanessa Santin, que estará falando sobre como reduzir o impacto do envelhecimento feminino. Então, será um dia precioso. Um sábado com muitas atividades, não só com estas nossas irmãs profissionais, mas outras irmãs profissionais que estarão orientando quanto à questão de maquiagem, enfim, algumas coisas muito interessantes para você, mulher. Então, coloque na sua agenda aí, sábado, dia 9, às 14 horas. Sábado, dia 9 de março, às 14 horas. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos.